Primeiro de nossa paz do Senhor. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. O pastor Renan se tornou um amigo, né? Graças a Deus. Ajuda muita gente ali. Eu estava devendo isso, nunca tinha visto. Estou um bom tempo já prometendo, não venho. Estava devendo mesmo, mas está pago. Paga uma parcela só. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, verso de número 1, diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse: Você verá com os seus olhos, mas não comerá. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que vamos estar aqui até morrer? Somente até aqui. É uma passagem um tanto conhecida da Bíblia que fala sobre um dos maiores profetas que já existiu, chamado de Eliseu, sucessor de Elias. Para quem não sabe, Elias, o conhecido como profeta do fogo, e Eliseu veio para suceder esse profeta, veio para dar continuidade à parte de feitos, de milagres, de unção de reis, unção de outros profetas, também para ensinar na escola dos profetas. E Eliseu se põe diante dessa situação em que a Bíblia diz que havia um ser em Samaria, um dos reis adversários cercou a cidade e não saía nada e também não entrava nada. Então as pessoas já estavam num ponto de calamidade. Já não havia mais dinheiro, já não havia mais comida, não havia mais comunhão, porque as pessoas já estavam tão desesperadas que a Bíblia diz que houve uma mulher dentro da cidade que ofereceu o próprio filho como comida para o rei, e depois o contrário seria feito. Então você vê que na época em que aconteceu esse cerco de Samaria, como a Bíblia chama, a Bíblia diz até que as pessoas estavam vendendo cabeça de jumento a um preço altíssimo, porque não tinha mais o que vender, não tinha mais o que comer, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. E aí as pessoas se encontraram num cenário difícil, de dificuldade. Só que a Bíblia diz que o profeta, diante de um cenário de dificuldade, diante de um cenário difícil, de problema, talvez a olho nu, impossível, a Bíblia diz que o profeta se levanta no meio dos conselheiros, no meio do rei, e diz que no dia seguinte, no mesmo horário, Deus faria com que tivesse farinha do lado de fora da cidade, na porta da cidade. Alguém que o rei gostava, alguém que o rei acreditava, alguém que tinha confiança do rei, olha para o profeta e diz assim: mas será que Deus, mesmo que abra a janela no céu, conseguiria fazer isso? Aí o profeta entra com uma palavra dura, pastor Renan, dizendo assim: olha, só porque você falou isso, você vai ver, mas não vai comer. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que, às vezes, por causa de uma palavra, às vezes por causa de uma atitude, a gente perde o direito de participar daquilo que Deus tem para nós. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é: não perca o direito do que Deus te prometeu. Porque o que Deus prometeu para você é para você. Não posso pegar para mim. O que Deus deu para o pastor Renan é do pastor Renan. Eu não posso, mesmo que ele recuse, eu não posso pegar. Mesmo que ele seja rejeitado, eu não posso pegar. É dele. Prova para você. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado. Foi Deus quem disse: eu já rejeitei a Saul. Foi Deus quem disse. E mesmo assim, quando Davi pegou a espada na mão e Saul na sua frente, Davi disse: Deus me livre de colocar as mãos no ungido de Deus. Ou seja, eu não posso tomar aquilo que não é meu. Eu não posso me apossar daquilo que Deus não separou para mim. E eu quero dizer para você na manhã de hoje uma coisa:
o que Deus separou para você, o que Deus reservou para você, você vai receber. Não tem como, você vai receber, a menos que você não queira. Igual esse comandante aqui, porque ele duvidou, pastor Renan. Quando ele duvida, ele põe à prova o poder de Deus. E o profeta com autoridade, então você não vai participar. Só que em contrapartida, haviam 4 leprosos do lado de fora da cidade. E a Bíblia diz que eles olharam para o outro e falaram assim: a gente vai ficar aqui fazendo o quê? Esperando morrer? A gente vai ficar aqui até morrer? Não vamos fazer nada? Só que o que eu quero falar aqui é da diferença de atitude. Porque os 4 leprosos que estavam do lado de fora, pastor Renan, não ouviram a promessa. Não ouviram. Porque Eliseu falou para quem estava lá dentro. Então os 4 leprosos que estavam do lado de fora, eles não sabiam que no dia seguinte Deus ia mandar farinha. Os 4 leprosos que estavam do lado de fora não sabiam que existia uma promessa, que existia uma profecia, não sabiam de nada. Só que mesmo sem saber de nada, eles olham para o outro e dizem: vamos levantar e vamos fazer alguma coisa, porque a gente não pode esperar morrer. O que eu quero dizer para você? Tem gente que escuta a palavra, tem gente que escuta a promessa, tem gente que escuta a profecia, tem gente que fala em língua estranha, tem gente que está do lado de dentro, mas não tem atitude. Mas se quem estiver dentro não tiver atitude, fica tranquilo. Deus tem alguém do lado de fora para se levantar. Fica tranquilo, o próprio Elias era uma prova disso. Porque a Bíblia diz que quando Elias sente medo de Jezabel e vai para o deserto, ele pede a morte e diz para Deus assim: eu fiquei sozinho, só tem eu. Ou seja, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não falar, ninguém fala. Se eu não der glória, ninguém dá glória. Se eu não cantar, ninguém vai cantar. Se eu não colocar o louvor, ninguém vai colocar o louvor. Se eu não tocar, ninguém vai tocar. Aí Deus olha do céu e diz: espera aí, rapaz, além de você, eu tenho mais 7.000 para ficar no seu lugar. E é o seguinte: você vai levantar daí e vai ungir Eliseu, que vai ser melhor do que você. Porque se a gente não fizer, irmão, alguém vai fazer. Ninguém vai receber o que é seu, ninguém. Mas alguém vai fazer. De um jeito diferente, mas vai fazer. Porque a obra de Deus não pode parar. Não pode. A obra de Deus jamais vai parar por negligência. Entenda isso. Nunca você vai ouvir alguém dizer: ah, fechou por negligência, deu errado porque não quis fazer. Não. Porque se não quiser fazer, Deus coloca outro. Aleluia. Mas tem que ser feito. Amém. Se não tiver alguém para se prontificar, Deus traz alguém que não sei. Pastor Renan, isso aqui é muito forte. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda dizer para o Senhor assim: se alguém não quiser, eu vou trazer de fora, mas vai acontecer. Tem que acontecer alguma coisa. Então, se alguém não se manifestar, se alguém não se levantar, se alguém desacreditar da palavra, Deus vai levantar alguém do lado de fora para fazer alguma coisa. Então fique com essa palavra. Alguém vai fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer. Alguém vai fazer, pastor Renan. Alguém vai se levantar. Porque Deus precisa de uma atitude da gente. Deus precisa de uma atitude. Que atitude é essa? Eu não sei. Talvez de mim Deus quer uma coisa, de você Deus queira outra. Mas, de fato, Deus precisa de alguém para tomar atitude. Então, nessa manhã, seja esse alguém. Glória a Deus. Seja como esses 4, ou como um desses 4, que olharam uns para os outros e disseram: pior do que está, não vai ficar. Vamos levantar, porque se a gente levantar, se a gente fizer alguma coisa, Deus vai responder. Então fique com essa palavra. Se levante e faça
alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com você.